Oi pessoal, tudo bem? Como vocês já leram aí no título do vídeo, eu e meu esposo decidimos fazer homeschooling com a Cecília. E nesse vídeo eu vou pontuar as razões que nos levaram a tomar essa decisão, bem como apresentar o método de ensino e o currículo que eu preparei para ela nesse período. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou contra mandar a criança para a escola. Apesar de inúmeras vezes eu ter me manifestado lá no Instagram contrária ao atual modelo de educação, eu sou apenas contra o modelo de educação. Isso porque o Brasil tem uma das piores educações do mundo e também baseada nas experiências que eu vivi no período em que passei pelo ensino infantil, ensino fundamental, médio, depois durante a faculdade e mestrado, doutorado e principalmente considerando as vivências particulares que pude experimentar durante o período que ministrei. Para quem não sabe, sou professora de biologia, considerando também os relatos dos meus colegas de profissão. Mas não foram essas as razões que nos fizeram a optar pelo homeschooling e eu vou a partir de agora linkar para vocês essas razões, mas eu sei que por ser um assunto muito delicado, pode ser que surjam algumas dúvidas e aí eu vou estar disponível lá no Instagram para conversar com vocês caso haja essa necessidade. Se você ainda não me segue, é @paulaguedesoficial, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição. Bom, a primeira razão que nos levou a tomar essa decisão foi que para essa idade de 15 meses a 3 anos de idade, as escolas não têm um currículo muito estruturado. E eu estou me referindo aqui às escolas públicas às quais a Cecília poderia estudar. E se não tem um currículo muito estruturado, então nós achamos melhor manter em casa e apresentar a ela a metodologia que nós temos para oferecer, que nesse momento é muito mais rica do que aquela que ela teria acesso na escola. A segunda razão é porque o homeschooling permite autonomia. Por exemplo, na sala de aula se colocam várias crianças e espera-se que todas as crianças respondam da mesma forma, no mesmo tempo, a determinado assunto. E a gente sabe que cada criança tem um ritmo, cada criança tem uma aptidão. E na escola não é muito possível trabalhar essa questão das aptidões. Eu estou falando aqui de escolas tradicionais porque tem escolas sim que respeitam o ritmo da criança, respeitam as aptidões da criança. Mas de modo geral, isso não é possível porque já se apresenta ao professor um currículo pronto e o professor a cada dia tem que cumprir aquilo ali. Então, se na segunda-feira a criança vai ter aula de artes, todas as crianças precisam ter aula de artes, mesmo que alguma criança ainda não esteja preparada para isso. Em casa, com homeschooling, a gente consegue direcionar isso melhor. Por exemplo, se hoje a Cecília tem maior aptidão para artes, está mais pronta para trabalhar com artes, eu posso direcionar um conteúdo levando em consideração a aptidão dela e deixar, por exemplo, o refinamento de sentidos para um outro momento, quando ela se sentir mais pronta. Além disso, eu posso incorporar o homeschooling a diversos lugares. Hoje eu trabalho exclusivamente com internet e às vezes eu preciso me deslocar, né, para outro lugar para gravar determinado conteúdo e isso não seria possível com a Cecília na escola. Sem contar que hoje sim estamos numa pandemia, mas logo isso vai passar e aí nós vamos querer realizar algumas atividades fora aqui do município e isso também não seria possível com Cecília na escola. Então, como eu posso dar aula para ela onde eu estiver, isso também pesou na nossa decisão. Outra razão é porque eu posso também incorporar outros conteúdos. Por exemplo, fizemos hoje uma viagem para tal lugar. Chegamos em determinado lugar, a Cecília viu lá, sei lá, uma escultura de algum artista e se apaixonou naquele assunto. Se ela estivesse na escola, ela não poderia conversar sobre a escultura, porque naquele momento ali ela teria que fazer, sei lá, um desenho de colagem ou qualquer coisa, né, do tipo. Mas, como ela está no homeschooling, se ela falar para mim, mamãe, eu quero saber sobre isso, né, sobre esse artista, eu vou poder sentar com ela, falar sobre o artista, explicar o que é uma escultura, porque a gente está falando aqui de criança, né? Então eu vou explicar o que é uma escultura, como que foi feita, vou falar o nome do artista e vou tentar trazer o máximo de informações coniventes com a idade dela sobre aquele assunto que interessou a ela naquele momento. Outra razão que foi uma das que mais
pesou é que eu posso incorporar o homeschooling à vida prática. Por exemplo, hoje Cecília está fazendo uma atividade de versar líquidos. Isso é uma atividade de refinamento dos sentidos. Então hoje ela está lá fazendo uma atividade de versar líquidos. Eu consigo, uma vez que eu estou acompanhando a atividade, eu sei quando ela começou e eu vou saber quando ela está pronta. Eu consigo pegar essa atividade e incorporar no dia a dia. Por exemplo, já que hoje ela já domina a arte de versar líquidos, então eu posso permitir que a partir de agora ela mesma sirva o próprio leite. E assim com todas as outras atividades, né, que a gente vai oferecer a ela. E uma das principais razões também foi o fato de que nós estamos em plena pandemia. Estando em pandemia, as escolas aqui do meu município não estão recebendo crianças. E aí seria um período que a gente teria duas opções. Ou matricula a Cecília e ela recebe o material em casa, mas eu não acho que isso seja tão rico também, porque nada nessa vida para mim substitui a presença do professor, o calor, o carinho, a atenção do professor. Online eu acho que eu dando aula para ela provavelmente vai funcionar muito melhor. Então a gente teria essa opção, ou recebe o material do professor em casa, ou ministra a aula para ela. Então nós decidimos ministrar a aula para ela. E também pelo fato de que, estando em pandemia, eu estou em casa. Se eu estou em casa e sou professora, por que não usar tudo aquilo que eu aprendi em favor da minha filha? Então, unindo tudo isso daí que eu pontuei para vocês, nós decidimos que hoje, nesse momento, o homeschooling seria a melhor opção. Nós colocamos de 15 meses, porque quando chegar em fevereiro, que é quando tem início do ano letivo, ela estará com 15 meses. Colocamos até 3 anos e 2 meses. Isso porque a gente não sabe quando essa pandemia vai terminar, e mesmo se terminar antes dela fazer 3 anos, a gente pretende manter ela em casa nesse período pelas outras razões que eu pontuei aí para vocês. Bom, vocês vão me perguntar como vai funcionar, né? Como a gente vai se organizar para tudo isso. Primeiro é com relação ao tempo de estudo. Como eu disse, o homeschooling é mais eficiente, dá uma autonomia maior à criança. Então eu não vou definir que de 7 horas da manhã até 11 horas, até meio-dia, como seria na escola tradicional, a Cecília vai estar estudando, até porque ela é um bebê. O que eu vou decidir é que no período da manhã eu vou estar me dedicando ao homeschooling dela. Então, se ela conseguir, né, estudar ali por 1 hora, esse vai ser o tempo de estudo dela. Se ela precisar de um pouco mais, 2 horas, vai ser o tempo de estudo dela. Eu vou sentindo ela. Então, por enquanto, o que eu posso dizer é que o período da manhã será direcionado ao homeschooling. Vocês vão me perguntar também com relação ao material. E aí eu preparei para a Cecília uma apostila. Essa apostila é levando em consideração exatamente a idade, de 18 meses até 3 anos de idade. E aqui eu selecionei algumas áreas que eu pretendo trabalhar com ela nessa idade, que é a área de vida prática, a área sensorial, a área de artes e a área de linguagem. E alguns outros assuntos também que eu pretendo trabalhar com ela, algumas outras atividades que não se encaixam nessas áreas. Coloquei também algumas datas comemorativas que as escolas comemoram, então ela também vai viver em casa aquilo que a escola estaria oferecendo naquele momento, né? Como, por exemplo, o Dia do Índio, o Descobrimento do Brasil e uma série de outras datas. Então aqui a gente tem essa apostila que eu preparei, tem todas as atividades. Então, ó, por exemplo, vida prática. Vida prática é dividida em cinco sub-áreas. Então aqui tem cuidados com o outro, e aqui eu tenho uma série de atividades que eu pretendo fazer nessa área e por aí vai. Então é uma apostila que eu pretendo seguir com todas as atividades. Eu vou tentar mostrar o máximo possível aqui para vocês. Além disso, eu fiz um planner, né, que é com tudo, cada dia da semana. Então aqui tem um mês. Cada dia, o que eu pretendo trabalhar com ela, eu ainda estou preparando esse planner, e isso é muito legal porque é um planejamento individualizado. Então aqui eu tenho, por exemplo, o dia que a Cecília vai tomar vacina. Já está anotado, ó, vacina 1 hora da tarde, né? Então já está aqui anotado. Eu sei
tudo que eu posso fazer nesse dia e no próximo dia, levando em consideração que a Cecília tomou vacina e que ela vai estar enjoadinha. Então eu faço um planejamento em cima dela, em cima das necessidades dela. Separei aqui também um caderninho para que eu possa fazer observações, né, do desenvolvimento dela. E tem uma série de materiais, eu tenho um livro, que é o livro que eu vou usar como livro de cabeceira para esse período. Tem outros livros, mas para esse período eu vou usar esse livro aqui, porque é Montessori na Educação dos Filhos. É um livro escrito para pais. E eu vou usar muitas atividades dele também. E tem vários materiais que eu preparei, eu trouxe aqui só alguns. Então, a gente vai trabalhar a questão da vida prática. Aqui eu tenho um material de uma das áreas de vida prática, que se chama Refinamento dos Sentidos. E é um material que a gente usa para fazer versar líquidos. Não é uma das primeiras atividades que Cecília vai ter contato em vida prática, mas é um dos materiais. Tem aqui um material sensorial, tem aqui material de linguagem, nós temos material de artes, né, que são giz de ceras mais grossos, apesar que inicialmente não é com esse material que Cecília vai trabalhar. E temos aqui também um material de música, que é um xilofone, né, que é como se fosse uma lira. E temos outros também que vocês vão ver aí ao longo desse período de homeschooling. Com relação ao sistema de avaliação, crianças de 18 meses a 3 anos não têm prova, então ela será avaliada de modo individual, ou seja, ela vai fazer uma atividade e ela só vai passar para a próxima atividade quando ela estiver apta na primeira, porque o método que eu escolhi é um método que está linkado. A próxima atividade só tem como ser realizada quando a criança está proficiente, vou usar essa palavra, na primeira atividade. Então, essa vai ser a forma de avaliação. Quando ela estiver pronta em uma atividade, ela passa para a próxima atividade. No homeschooling, os pais podem decidir se serão os professores da criança ou se vão delegar essa função a um professor particular. No nosso caso, eu vou ser a professora da Cecília. Outra questão que eu sei que vocês podem questionar é com relação à socialização, se não pode ficar afetada nesse período que ela estiver estudando em casa. Bom, pessoal, primeiro, nós não estamos em época de socializar, porque estamos vivendo uma pandemia. Então, estando matriculado ou não na escola, a Cecília não estaria socializando com outras crianças, porque estamos em época de isolamento social. Digamos que acabe a pandemia, nós temos outros lugares em que Cecília pode se socializar nesse período. Nós temos um grupo de terço das crianças, nós temos o parquinho, nós temos, enfim, uma infinidade de lugares que a criança precisa socializar. É ilusão essa ideia de que a escola serve como local de socialização. E é aí que muitos pais erram na educação dos filhos, porque mandam os filhos para a escola para socializar, quando na verdade a escola é um local de escolarização. A socialização é consequência de tudo isso. E a gente tem como fazer a criança socializar em diversos outros lugares que não seja exclusivamente a escola. Cecília até hoje não apresentou nenhum problema com relação à socialização, mesmo vivendo isolada. Isso porque a gente conduz essa questão do contato com o outro de modo muito leve. Todas as vezes que ela se encontra com alguma criança, a gente conduz isso muito leve, a gente fala com ela: olha filha, olha o amiguinho, manda beijo pro amiguinho, dá tchau. Ela ama a criança, ela é apaixonada em criança. Então, se houver algum problema com relação à socialização, a gente vai decidindo no percurso. Então, em função de tudo isso que eu falei com vocês, a partir de agora nós vamos viver uma nova experiência aqui no YouTube, porque eu pretendo, dentro do possível, compartilhar com vocês a forma que nós vamos nos organizar para viver o homeschooling. A primeira coisa que nós vamos fazer é reorganizar a casa e a partir dos próximos vídeos vocês vão acompanhar tudo que a gente pretende fazer aqui até chegar fevereiro e a gente conseguir começar o tão sonhado homeschooling, e aí dentro do possível também eu vou compartilhar o que puder com vocês. Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima.